parte desse momento. Espírito Santo, tu és bem-vindo, trabalha nos nossos corações, nas nossas mentes. Abre, Senhor, as nossas mentes, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender e entender e que nós venhamos a praticar, Senhor, a tua palavra, como os filhos teus, como testemunhas nessa terra, e que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo através do nosso testemunho, Senhor. Fica conosco, nos ajuda a pastora Edmeia uma vez mais, Senhor. Derrama da tua unção, da tua graça sobre a vida dela, e que seja um momento maravilhoso que nós possamos ter e que seja muito proveitoso. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Doutora, fique à vontade. Tá bom. Graça e paz, irmãs. Vamos hoje, continuando a nossa série de meditações sobre o que nos ensina o apóstolo Pedro na sua segunda carta. Ele diz que uma vez que nós estamos sendo salvos, Deus nos deu a fé para crermos na palavra e nos rendermos a Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo nos faz filhos de Deus e Deus nos dá o seu Espírito que começa em nós o processo de santificação. Todo o esforço que não fizemos para ser salvos, nós devemos fazer agora para o processo de santificação. Aqui no capítulo 42 do livro de Salmos, no versículo 1 e 2 está escrito: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então, nós vemos que esta saudade de Deus, essa vontade de estar com Deus, ela começa a vir no nosso coração. E Pedro diz que agora, então, é a nossa vez. Nós vamos empenhar todo o nosso esforço. Ele diz, toda a nossa diligência. Reunindo todo o vosso esforço, nós precisamos somar qualidades. E enquanto nós vamos somando, Deus vai multiplicando a nossa fé. O que significa que a nossa fé será multiplicada à medida que nos esforçamos para adicionar qualidades. E, em cima da nossa fé, a fé básica, nós logo lutamos para acrescentar virtude, que é excelência moral. Mudar o nosso comportamento, a maneira de agir, e aí se chama virtude. Aí ele multiplica a nossa fé e nós vamos, então, buscar o conhecimento. E aí Deus multiplica a nossa fé e nós vamos, então, nos esforçar por domínio próprio e ele multiplica a nossa fé e nós vamos lutar por perseverança. E aqui, a piedade, segundo Pedro, deve ser acrescentada à perseverança. A essa altura, você já tem um comportamento de filho de Deus. Você já está acostumado a não xingar, a não perder as estribeiras por aí. Você já é uma pessoa que tem conhecimento de seu Deus, você está crescendo no conhecimento, você está crescendo na consciência de quem é o seu Senhor, na consciência de que você tem um dono, que você tem um proprietário, que você foi comprada. E crescendo nessa consciência também, você vai aprender a ser forte na hora da dificuldade, a não desistir, porque você sabe que você tem um dono, você tem um pai, você tem um espírito que estão ali com você, então você tem todo o poder, todo o equipamento para vencer nas horas da tribulação. E aí, com isso, então, agora você vai dar uma atenção para a piedade. A palavra grega que nós usamos no mundo pagão para descrever a expressão piedade, reverência, devoção, religião, é eusebeia. É a palavra grega, que é
é uma profunda devoção a Deus. Algumas pessoas, erroneamente, acham que piedade é ter vida reclusa, não casar, vestir roupas simples, viver sem conforto material, jejuar de vez em quando, orar pelo menos 1 hora por dia, não ver televisão, não ir ao teatro. Meus irmãos, piedade é mais do que tudo isso. Isso não tem nada a ver com piedade. Piedade é uma atitude nossa em relação a Deus. Não significa ficar confuso por causa da aparência externa. Não tem nada a ver. Porque a Escritura nos ensina, lá em 1 Samuel 16, no versículo 7, o Senhor olha o coração, ele não se impressiona com a sua roupa. A piedade nos torna sensíveis à presença de Deus, atentos a Ele com seriedade e nos leva a seguir o seu comando em tudo. A piedade, ela leva você a ficar atento, como se você estivesse o tempo todo em vigilância. A piedade leva você a se levantar. Você agora já entrou no reino, você agora já está fortalecido, você agora vai ficar crendo o tempo todo que Deus está ali onde você está. É só isso. O coração da pessoa piedosa anseia por Deus, como nós vimos ali no Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Seja a jovem ou velha, a pessoa tem o desejo no íntimo de estar com Deus, isso é piedade. Quando pensamos em vida piedosa, logo nos entendemos que existe uma busca contínua por Deus e o desejo de obedecê-lo em tudo, uma vontade de agradá-lo, uma vontade de fazer tudo só o que ele gosta. É o desejo de dar a Deus toda a atenção em irrestrita obediência. Assim é que surge no nosso coração o desejo de orar. Uma pessoa que deseja desenvolver a piedade busca a Deus em oração. É assim que, quando nós nos expomos à presença de Deus, nós vamos sendo pouco a pouco transfigurados e cada vez mais nós queremos a sua presença, numa aventura contínua e profunda. É nesse tempo em que damos atenção à piedade que a nossa oração se torna mais e mais intercessória e com ações de graças, louvor e adoração. Isso tudo nos aprofunda para a contemplação. E então nós encontramos o primeiro segredo da piedade. Você sabe o que é isso? O piedoso olha para o Deus que olha para ele. E a sua piedade é o resultado da sua busca. Você olha para Deus sabendo que Deus está olhando para você. E isso é um olhar de fé, porque você não pode vê-lo com seus próprios olhos, mas você crê que ele está bem ali. Se você não busca piedade, você vai perder muito do que você poderia ter em alegria. Porque chega um momento, meu irmão, em busca da piedade, trabalhando piedade, que você chega a rir. Eu me lembro de uma vez, na minha caminhada, eu assisti um filme, eu acho que mais de 10 vezes. É um filme chamado A Cor Púrpura.
Muita gente vai dizer aí, não é do meu tempo. Tudo bem, mas é do meu. E esse filme, A Cor Púrpura, me chamou a atenção. Porque aquela mulher negra, pobre, sofrida, oprimida de todas as dores, ela conversava com Jesus como o maior amigo dela. Ela chamava ele meu amigo, meu Jesus. E ela fazia fofoca com ele. Aquilo me ensinou a orar, me ensinou a buscar a Deus. Como é que aquela mulher fazia fofoca com ele? Ela contava as coisas dos outros. Sabe quando a gente vai para uma amiga íntima e faz uma fofoca dos outros? Porque a gente sabe que a fofoca vai ficar ali e a pessoa que é amiga não vai contar para os outros. Pois é a mesma coisa. Eu tenho a minha irmã vai fazer 81 anos semana que vem. E eu ligo para ela para a gente fazer fofoca. Nós fazemos fofoca na família toda. E eu já disse para ela, aqui, hoje nós já fazemos, a gente fala mal de todo mundo, nós falamos mal até de nós mesmos. Mas é aquele comentário daqui, comentário dali, e depois acabou e ficou por lá mesmo. É a mesma coisa essa mulher fazia no filme. E se você observar no filme, a vida dela dá toda certa. Tinha tudo para não dar certo, mas Deus restaurou tudo na vida dela. A intimidade que ela tinha com Deus é a maior lição que eu tiro daquele filme. Quando você vai desenvolvendo piedade, você começa a olhar para Deus que está olhando para você. E você começa a dizer para ele coisas que você não diz para ninguém. Você começa a fazer comentários com eles de coisas que você não comenta com ninguém. Senhor, eu sei que o senhor não vai gostar que eu diga que fulana, mas eu vou dizer uma coisa para o senhor. Ô, criatura feia. Eu sei que o senhor não faz nada feio, tudo é bonito, mas o senhor não deu para ela aquele traseiro ali, porque não é possível. É muito feio. Tá bom, senhor, não, eu a amo, tudo bem, mas que tá feio, tá, botou aquela roupa, o senhor viu a roupa que ela botou? Eu converso com Deus de tudo. Isso é desenvolver piedade. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, o apóstolo Paulo diz que nós refletimos como que num espelho a glória do Senhor. É desse momento, é desse modo que nós crescemos em piedade. A nossa atenção vai pouco a pouco se voltando para uma pessoa que está sempre do nosso lado. Esse modo de crescermos em piedade é o verdadeiro modo. Uma pessoa que fixa o seu olhar, sua atenção, numa única realidade. Observe o seguinte, tudo vai passar. O tempo muda, as pessoas vão embora, tudo muda, mas Deus, a presença do Deus onipotente permanece, né? Ela permanece. Então, essa é a única realidade que nós temos, não é? É a única realidade. E cada dia, como num espelho, ela vai se tornando de tal maneira, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus, e cada dia a nossa transfiguração vai sendo mais clara, mais do que um reflexo, porque uma transformação ou transfiguração vai acontecendo. Quem vive diante de Deus, sorrindo das coisas que Deus sorri, comentando com Ele as coisas em nossa volta, fazendo o segredo a Ele, é como se nós andássemos de mãos dadas todo o tempo. Quanto mais permanecemos diante de Deus, em consciência, mais nós vamos nos tornando parecidos com Jesus. Eu me lembro que eu estava já pregando a palavra há muitos anos e, não sei, eu estava lendo o livro do profeta Ezequiel, chegou no último capítulo, no último versículo, lá em Ezequiel 48,
no versículo 35, estava escrito assim: e a cidade, desde aquele dia, será chamada O Senhor está ali. Naquela hora, me deu um susto, como se eu nunca tivesse lido aquilo. A palavra ali tomou vida para mim. O Senhor está ali. Isso é um título de Deus, Jeová chamar. Observe que de uma hora para outra essa palavra foi rema na minha vida. E eu tive a consciência, eu disse: Senhor, eu sei que tu és onipresente, mas muitas vezes eu esqueço que tu estás lá. Então, eu comprei um novelo de fitilho, essa fita bem pequenininha, bem fininha, e cortei ela todinha. E todos os dias, depois do banho, eu amarrava esses 2 dedos da mão esquerda, o dedo médio e o anelar. Eu amarrava e dava um laço. Todas as vezes que eu ia lavar a mão, eu tirava aquilo, botava de novo. Então, vocês me dão licença, mas eu acho que tem jogo do Flamengo, então vou fechar a janela, tá? Só um minutinho. Pronto, me perdoe, porque eu nunca deixo a janela aberta, mas hoje eu deixei porque estava muito quente. Tudo bem. Eu amarrei esses 2 dedos. Todas as vezes que eu ia mexer a mão, os dedos estavam amarrados, eu lembrava: o Senhor está aqui. Eu fiquei assustada que eu levei quase 9 meses fazendo isso. Eu dormia com os dedos amarrados para me lembrar: o Senhor está ali. O Senhor está onde eu estou. Para criar essa consciência de piedade. Então, você vai ver como isso vai lhe ajudar você a desenvolver piedade. Porque tem muitas coisas que você não deve fazer, mas você faz. E quando você vê Deus está aqui, ele vai ver: eu não vou fazer. Porque eu não quero que Deus veja. E se eu não quero que Deus me veja fazendo coisa feia, então eu não faço. Isso é desenvolver piedade. E eu consegui. Mas eu tive que amarrar esses 2 dedos para sentir: Deus está aqui. Isso era noite e dia. Noite e dia. As pessoas perguntavam na igreja: irmão, o que é isso? É fitinha do bom fim? Eu digo: não, é do bom começo. Mas, irmã, por que é isso? Eu disse: aqui é um lembrete. A senhora precisa lembrar de alguma coisa? Preciso lembrar. O que é? Eu digo: agora já não é da sua conta. Pronto. Eu tive que fazer isso. Para mim foi necessário. Pedro diz que é para nós empenharmos toda a nossa diligência, reunir todo o nosso esforço. E eu tive que fazer isso, porque senão não teria desenvolvido. E até hoje, de vez em quando, eu tenho que estar prestando atenção. Deus está aqui ao meu lado. Está bem aqui. Nós precisamos saber que buscar piedade é buscar a Deus, levando Deus a sério, gastando tempo com Ele, atendendo a Ele, se deleitando nele e desejando dar sempre mais a Ele, mais da nossa completa atenção. É dessa forma que nós vamos atender mais à presença de Deus, poder falar com Ele. Tem um momento na vida do profeta Eliseu que ele tinha revelado os planos do rei da Síria ao rei de Israel. E quando o rei da Síria chamou os seus oficiais e disse: quem aqui é pelo rei de Israel? Porque não é possível. Tudo que eu planejo com vocês, ele sabe. Aí um dos oficiais disse: ninguém, rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, ele conta para o rei até o que tu fazes no teu quarto de dormir. Ele disse: onde ele está? Ele está em Dotã. O rei mandou o exército dele cercar Dotã. Agora, Dotã... Ai, meu Deus. Dotã era um ovinho, um vilarejo.
Ele mandou o exército da Síria cercar Dotã. Quando é de manhã, que o Geazi, que era o rapaz que andava com Eliseu, que ajudava, levantou, olhou e viu que eles estavam cercados pelo exército da Síria. Ele disse: ai, meu senhor, o que faremos? E Eliseu disse: não temas, porque o maior é o exército que está conosco, é o número dos que estão conosco do que os que estão com eles. O menino olhou para a cara de Eliseu como quem disse: o velho está doido, porque não tem ninguém conosco. Eliseu viu pânico no rosto de Geazi. Então, Eliseu disse assim: senhor, abre-lhe os olhos para que veja. E Deus abriu os olhos de Geazi. Ele viu que eles estavam cercados de cavalos de fogo com carruagem de fogo. Olha aqui, aqueles cavalos de fogo e aquelas carruagens de fogo não chegaram naquela hora, estavam lá. Mas Geazi não viu. Acontece que Eliseu viu. Você viu a oração de Eliseu? Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. E Deus abriu. Você viu a intimidade? Você viu a aproximação? Ele não precisou de Senhor, Deus onipotente, eterno, Criador e Senhor de todos os céus. Nada. É a oração do filho para o pai. Pai, abre-lhe os olhos para que veja. É a oração da intimidade. É a oração do piedoso. O piedoso fala com Deus o tempo todo. O piedoso olha para Deus o tempo todo. O piedoso respira a presença de Deus o tempo todo, todas as vezes que acorda durante a noite. Fala com ele. A última pessoa que ele fala antes de dormir, a primeira pessoa que ele fala ao acordar. Uma pessoa piedosa, ela procura colocar seu relacionamento com Deus acima de tudo o que ela quer fazer. Tudo. Há muitas coisas que ajudam a manter o nosso foco na presença de Deus. Cada manhã, quando você acordar, pense imediatamente no Senhor. Antes de você falar com qualquer pessoa, fale com Ele. Uma ou duas frases só. Como: obrigada, Senhor, pela alegria de mais um dia para gastar com o Senhor. Ou: toda glória é para o Senhor hoje. Pai, Filho e Espírito Santo. Aí depois você vai orar, depois você vai tomar café. Mas a primeira palavra, seu primeiro pensamento é dirigido para quem está lá, juntinho. Não é? Depois você vai ter começado um dia assim, seu dia vai se dirigindo a Deus e você vai enviando mensagem para Deus a todo momento, porque Deus é o seu foco. Há um momento no capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel, em que o profeta é chamado a entrar no rio, e o rio o espírito é representado pelo rio. Ele começa uma vida no espírito, a água dá pelos artelhos. Se você vai atravessar um rio com água nos artelhos, você anda, pula, faz o que quer. Mas depois ele é chamado a atravessar o rio, a água dá pelo joelho. Ele já sente a água melhor. Mas depois ele é chamado a atravessar o rio com a água que dão nos lombos. Aí ele sabe que está dentro do rio, mas depois ele é chamado a entrar no rio com águas que não dá mais para atravessar. Rio que se deve nadar. Está vendo? Chega um momento em que ele é levado pelo Espírito, mas começou lá com água no tornozelo. Também nós começamos assim nesse esforço. Depois nós desenvolvemos essa intimidade com Deus. Esse modo de estar com Ele, que às vezes as pessoas nos atrapalham, porque a gente está batendo um papo com Deus e vem uma pessoa atrapalha. Você vai chegar a esse ponto. Depois nós vemos que o nosso irmão John Stott, o reverendo John Stott, quando acordava, ele dizia bem alto: bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo. Isso significa
que o seu coração estava atento. Ah, parece uma coisa assim, tão sem reverência. É a oração do filho para o pai. Não é? Significa que começar o dia abrindo a boca numa saudação à pessoa mais amada e mais poderosa. No Salmo 143, no versículo 8, está escrito assim: faze-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Faze-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti eu confio. Outra prática que nós devemos usar é orar através da Escritura. Isto é, nós tomamos uma palavra. A palavra que está escrita na Bíblia, ela foi gerada no coração de Deus. E nós vamos a ele com o pensamento dele. Com o pensamento dele. Nós levamos aquilo que foi gerado dentro dele para ele. Por exemplo, você toma, eu vou usar como exemplo o Salmo 23, porque é o Salmo que todo mundo conhece. Você toma o Salmo 23, e você começa a orar dentro da palavra do Salmo 23. Pai, eu te agradeço porque tu és o meu pastor. E por causa disso, eu não vou sofrer nenhuma necessidade, porque nada vai me faltar. Eu sou tão grato porque o Senhor me guia por pastos verdejantes. Não tem problema se aqui está cheio de carro velho, buraco nas estradas, nada. É o Senhor que me guia. Eu vou do seu lado porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor vai me mostrar a diferença entre o certo e o errado hoje. Eu vou perceber só porque o Senhor é meu pastor. Nunca poderei lhe agradecer suficientemente por isso. A morte, Senhor, ela era minha inimiga. Antes que eu conhecesse o Senhor, antes que eu conhecesse o querido Pai, a morte era minha inimiga. Mas agora, não tenho medo, porque eu sei que da morte só ficou a sombra. Só ficou a sombra dela. Sombra pode até amedrontar um pouco, mas ela não mata. Eu sei que a morte nunca vai me separar de ti, porque tu tens a chave da morte e do inferno. Porque tu venceste a morte no meu lugar. Por isso está tudo vencido. Eu te agradeço. Como eu te agradeço. Como é bom ter um Pai tão poderoso. Não é? Isso é tão confortante, Pai. Como eu te agradeço. Como eu te louvo, Pai querido e Espírito Santo, porque o Senhor ungiu da cabeça aos pés e me cobriu com seu infinito amor. Não me deu sua bênção pela metade, porque o Senhor não dá seu Espírito por medida. O meu cálice transborda. Louvado seja o teu nome. Tem até demais. Olha, meus irmãos, orando essa palavra, isso foi só um exemplo que eu dei. Isso significa orar na palavra. Dirige a nossa atenção para Deus. Desde que eu aprendi esse método, minha vida deu saltos de aprofundamento no meu relacionamento com Deus. E isso é piedade. Em 1 de Pedro, no capítulo 4, no versículo 2, está escrito assim: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Meus irmãos, quando nós buscamos desenvolver piedade, você nunca mais vai esquecer dessa velha que ele disse. Você vai ver a sua vida ser transfigurada em outra pessoa. Você vai ficar tão agarrada, tão achegadinha ao Pai. Você vai aprender até a sorrir para Ele. Por que você está sorrindo? Nada, não.
Ninguém vai compreender. Você ficou doida? Fiquei. Você vai aprender a fazer perguntas. Você vai poder falar das coisas dos outros. Pai, olha a fulana como está, olha a vida dela. Está sofrendo tanto. Pai, atende a necessidade do coração dela. Faz uma obra na vida dela, Pai. Tu és tão bom, tu és tão querido. O Senhor formou ela no ventre da sua mãe. Fortalece aquele coração. Muda essa situação. Pronto, você já intercedeu. Você está na presença dele. Outro dia eu estava descascando jiló. Pai, só o Senhor para fazer um jiló. Tanta semente aqui dentro. O bichinho é tão amargo, mas é gostoso. Pai, quantas coisas maravilhosas que o Senhor fez. Aí eu fui dizendo para ele, o Senhor fez kiwi. O Senhor, tudo conversando com ele. A menina estava aqui em casa, que ela estava fazendo faxina. Dona Edmé, a senhora falou comigo, eu digo negativo. Foi não. Estava só aqui, eu não disse para ela o que eu estava fazendo. Você vai aprender a abrir o seu coração. Eu quero que um dia você me diga que você está só. Nunca mais. Você vai desenvolver esta vida e você vai achar triste que muitos cristãos digam, você ficou sozinho. Você diz, mas eu nunca estou só. Por quê? Porque você desenvolveu piedade. A piedade nos leva, além de dar toda a nossa atenção à presença de Deus, mas também dar a Ele toda a nossa irrestrita obediência. E com muita alegria, viu? Buscando viver de modo agradável a Ele. Isso, quando você desenvolve a piedade, dentro disso se move um espírito de santidade. O espírito de santidade começa a aparecer na sua vida naquele momento que você começa a se preocupar. Sabe com o quê? Será que eu estou agradando a Deus? De uma hora para outra, lhe dá vontade de agradar ao Pai. Às vezes nós pensamos que agradar a Deus é ficar pregando o evangelho. Eu vou lhe dizer uma coisa. Você lembra lá quando Jesus foi batizado às margens do Jordão? Ele sai do Jordão, fica lá. E o pai abre a boca. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. O que Deus estava se comprazendo na vida de Jesus? Jesus era o carpinteiro de Nazaré, filho do carpinteiro. Não tinha feito um milagre, não tinha chamado um discípulo, não tinha pregado, não tinha feito nada. Então, Deus não se compraz naquilo que você faz, mas naquilo que você é. Está vendo? Mesmo que você não tenha feito nada, mas aquilo que você faz. O desejo de agradá-lo. Isso é a manifestação do Espírito de Santidade, que você começa a se preocupar em agradar a Deus. Por isso que o autor de Hebreus diz lá em Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos, pois, a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável a Ele, com reverência e santo temor. Então, você passa a se preocupar, a levar vida que o agrade. E quando você procura desenvolver santidade, Deus está bem aqui. Então, você não vai fazer nada que possa desagradá-lo. De uma hora para outra, esse espírito de santidade, ele vem de mãos dadas com o espírito de obediência. Você passa a obedecer porque você ama. Você passa a obedecer porque você quer agradar a Deus. É só isso. O espírito de santidade, caminhando com o espírito de obediência, e você vai desenvolvendo piedade. Não é? Você vai fazer tudo com alegria para Ele, falando com Ele. A piedade, meus irmãos, ela cria em nós e desenvolve o desejo de fazer
só aquilo que agrada ao nosso Pai. Como Jesus também, lá em Hebreus 10, no versículo 7, ele diz: eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Gente, que coisa boa. Fazer a vontade de Deus se torna um prazer e não uma obrigação. Não é? Se torna um prazer. Começamos a olhar a vontade de Deus. Lá em Romanos 12, no versículo 2, está escrito que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Não é? É boa, é perfeita e agradável. Vou dizer uma coisa para você. Quando você vê seu filho morto, pronto para ser enterrado, e você sabe que foi vontade de Deus, é tão difícil. Você achar que a boa vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Mas ela é. Ela é. Quantas mulheres eu tenho visto hoje que têm sido assassinadas pelo marido? Quantas jovens, na época da minha filha, que morriam de AIDS, casavam e morriam de AIDS? Eu não sei do que foi que Deus livrou minha filha, mas eu sei que Ele a livrou de alguma coisa muito ruim. Por quê? Porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Quando você desenvolve piedade, você passa a crer e agir nisso. É difícil, mas quando você desenvolve piedade, você começa, todas essas coisas começam a ser possíveis. Não é? Então, nós somos levados a não perguntar a Deus por quê. Mas nós passamos a dizer a Deus: ok, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, estou pronto para ti. Vamos, Senhor. Vamos, Senhor. Eu me lembro, há 29 anos atrás, do lado do caixão da minha única filha, mulher. Eu disse: Senhor, ainda tem, porque meu marido morreu em setembro de 90, minha filha em setembro de 91. Eu disse: nossa família ficou reduzida a 50%. Ainda tenho meu filho e tem a mim. Nós estamos aqui. Se tu queres levar, se for para a tua glória. Bem, estamos aqui até hoje. Foi difícil dizer isso, foi, mas foi de todo o coração. Foi de todo o coração. Nunca perguntei a Deus por quê, não é da minha conta. Quando eu descobri que aquela menina estava no meu ventre, foi uma alegria muito grande. O primeiro fruto do meu ventre, da minha juventude. Eu tinha 20 anos. Piedade. Piedade torna as coisas tão possíveis. Quando você aprende a tracar na mão de Deus. Tem horas que você percebe, parece que Ele está com a mão sobre os seus ombros, dizendo: vem, nega. Vem. Olha, vemos que o Espírito Santo continua assim, meus irmãos, trabalhando e nos convencendo a adicionar a piedade, pois é assim que vamos mais e mais nos tornando iguais a Jesus. Não é? E essa é a vontade de Deus. E esse é o trabalho do Espírito Santo em nós. Ir nos transfigurando, ir nos transformando para que sejamos como Jesus, porque Jesus é o modelo. Vemos que o desenvolvimento da piedade é possível, e quando desenvolvemos a piedade, nós não estaremos mais preocupados quando não compreendemos as razões da vontade de Deus. Deus não tem que nos explicar nada. Você sabe, Jó? Jó, na opinião de Deus, era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Começou a perguntar, perguntou. No capítulo 38, Deus mudou a mesa com ele e começou a fazer perguntas. Deus não respondeu a uma pergunta de Jó. Mas você vê Jó dizer:
eu o conhecia de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ah, olha a piedade que veio. Olha a piedade. Nunca mais fez perguntas, não é? Nós não compreendemos muitas coisas, mas nós aceitamos. Quantas vezes somos levados a enfrentar tragédias e no momento não parece ter explicações. Choramos. E não é pecado chorar. A Bíblia diz: chorai com os que choram e com os que se alegram, cantai louvores. Adicionando a piedade, compreenderemos que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Por isso, aquilo que no princípio era só prejuízo, na realidade é uma bênção disfarçada de tragédia. É só uma bênção. Olha, se vocês soubessem que eu, no início dessa quarentena, eu achei que era uma tragédia, hoje eu estou bebendo as bênçãos da grande bênção da quarentena que estava disfarçada de tragédia. Que maravilha! Que maravilha! Vocês não, eu nunca vou poder expressar a bênção que tem sido essa quarentena para mim. A bênção. E vou dizer para você, para vocês todos, nunca eu pude imaginar que com tão pouca oferta eu podia manter a casa de Maria e Marta. Tudo comprado. Entendeu? Quantas coisas eu estou aprendendo. Eu aprendi a fazer esse negócio que eu estava fazendo. Vocês acham que eu era capaz de fazer isso aí no início de abril? Mas quando? Fazia nada. Hoje eu faço live pelo Zoom, pelo Instagram, sei lá, pelo Google Meet. O que mandar aí, mandou um link, eu aperto e entro. Eu não tenho medo. Eu tinha pavor. Agora vou começar a fazer para a África, porque para a África, para Senegal, só faz se for pelo computador. E eu fiquei sem computador, mas agora vou entrar. Vou de cabeça, vou sim. Agora eu vi que eu posso fazer todas as coisas que Deus quer que eu faça com a ajuda de Cristo que me fortalece para fazer. Isso é o que está escrito em Filipenses. Nós precisamos saber que, à medida que nós amadurecemos na piedade, nós veremos que a perplexidade diante da dor vai cedendo lugar à compreensão daquilo que está acontecendo. Quando você vê pessoas revoltadas, gritando, porque muito tempo, porque no início a pessoa às vezes perde as estribeiras, somos assim. Mas se ela permanece, falta de piedade. Ela não é uma pessoa piedosa. A nossa visão vai abrindo para o reino. Nós vamos entrando nos comandos da realidade, porque a realidade, meus irmãos, não é isso aqui que você vê. A mesa, a cadeira, os adornos da sua sala, isso não é real. Isso vai passar. Se for posto a prova no fogo, vira cinza. A única realidade que existe, ela não passa, ela é eterna. E ela está dentro de você. E aqui você pode segurar. É só você desenvolver a piedade. Existe a obediência passiva e existe a obediência ativa. Obediência passiva envolve a vontade numa decisão de ser moldada pelas mãos divinas do oleiro. Porém, a obediência sempre deve ser ativa em resposta ao mandado do Senhor, mesmo quando nos parece tão difícil, porque Deus sempre nos supre da graça necessária para esses momentos. Não é aceitar as coisas,
Não tinha outro jeito. Né? O que eu vou fazer? Quer dizer, que se eu pudesse, eu faria. Não tem jeito. Né? O que eu vou fazer? Aconteceu, né? Não tem nada para fazer. Eu sou um pobre infeliz. Não, a nossa obediência deve ser ativa. Está doendo, mas eu sei que Deus está aqui ao meu lado como um poderoso guerreiro e Ele está cuidando de mim. No meio dessa tragédia, dessa dor, dessa dificuldade, Ele está fazendo alguma coisa maravilhosa aos olhos dele. Mesmo que aos meus olhos seja só dor, mas não é, porque por enquanto eu vejo tudo errado. Quantos irmãos nossos, em obediência, são levados ao martírio, não é? Através do mundo. São levados ao martírio. Que pessoas que têm uma visão maravilhosa. Lá em Filipenses 1, no versículo 29, eu acho lindo quando Paulo diz: porque nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo e não somente de crermos nele. Quer dizer, crer em Cristo é uma graça, mas tem uma graça que vem de padecer por Cristo. Padecer por Cristo. Como nós vemos, a piedade nos leva a ter alegria na obediência, porque nos assegura o fato de vivermos para a sua glória. Não é? Quem somos nós para vivermos para a glória de Deus? Quem somos nós para refletirmos a glória de Deus? Mas Ele, não é que Ele nos deu isso aí? Olhando bem para aquilo que nos ensina a palavra de Deus, a piedade é o cristão de joelhos adorando continuamente. É o cristão em pé, em total obediência, pois ele passa a viver continuamente inundado pela presença de Deus. É o cristão com as mãos levantadas, dizendo: já não há resistência em mim. Quando nós levantamos as nossas mãos, é como diante de um exército que se entrega e diz assim: mãos ao alto, não há mais resistência, pode me levar. Assim, quando a Bíblia diz: no teu nome eu levanto as minhas mãos, não existe em mim nenhuma resistência. Eu apenas abraço e recebo a tua misericórdia e a tua bondade. Isso se chama piedade. É você viver de mãos dadas, pelo seu coração, diante de Deus, com Deus, para Deus e em Deus. É ter Ele como o que existe de mais íntimo do seu coração. É poder falar, chorar, se dirigir, dando atenção total à presença dEle. Se você tem dificuldade, comece a trabalhar para você conseguir isso aí. Eu tive que amarrar meus 2 dedos da mão esquerda. Cada vez que eu movia a mão, sabia: Deus está aqui. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu digo para você: quando você começa a desenvolver piedade, você nunca mais é a mesma pessoa. Você vai ser a pessoa que expressa mais alegria, que todos vão ficar contagiados da sua presença radiante. Amém? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus. Como Jó diz: eu tenho saudade de Deus, do Deus vivo no meu coração. Meus irmãos, e assim nós vimos sobre a piedade, e na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos ver a fraternidade. E assim nós vamos nos aproximando do amor. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Amém. Amém.